Eu acho que é de suma importância, né? Doutor Sérgio, o que são, na realidade, descontos indevidos no benefício e como é que a gente tem que fazer para identificar se está havendo mesmo desconto indevido na nossa aposentadoria, por exemplo? Orlando, o aposentado, né, virou aí uma fonte de renda, digamos assim, para Sim. muitas, né, financeiras, né? Então, dentro dessa situação aí, tem, logicamente, as pessoas, né, que têm boa índole e trabalham de forma correta, mas também tem as pessoas mal intencionadas que aproveitam da fragilidade muitas Agir de vezes, má né, fé, né? e fazem isso aí. Então, o que acontece? Existe aquela questão da margem consignada, que o aposentado pode ter ali contratar um empréstimo, né, junto à instituição financeira ou essas operadoras de crédito, Uhum. e ter lá um desconto mensal que vai até 70 e poucos meses lá, dependendo do valor e do período que ele contratar. Uhum. E muitas vezes, Orlando, a pessoa contrata lá um empréstimo e acaba levando outro de brinde e não percebe. Acaba assinando ali e não lê o que assinou, né? Exatamente. Então a pessoa não tem o hábito de conferir e muitas vezes, né, naquela necessidade que você tem de levantar o dinheiro, a pessoa fala, ó, você vai pagar tantas parcelas de X, você vê o valor, não faz a conta do montante Uhum. e não percebe que está pagando algo mais. Então, o que é interessante, né, Orlando? Que essas pessoas, né, dê uma revisada aí Como é que no acessa histórico, isso? né? O meu INSS, né, Meu a INSS. gente tem a possibilidade de fazer. Existe lá um histórico de crédito, que é Uhum. o ISCRE que fala, né, que é o histórico de crédito, que é aonde você tem um relatório daquilo Ali que sai você... detalhado o extrato. Exatamente. Ah, que bom, hein? Então seria interessante, né, se a pessoa tiver alguma dúvida, né, com relação, ou tiver meio inseguro com relação aos valores que estão sendo descontados, ou se teve uma variação, né, vinha descontando o valor, depois aumentou o valor do Às vezes desconto. ele fica pensando, pô, eu fui lá, eles me falaram que eu vou pagar tanto por mês, agora eu estou pagando um pouquinho mais, né? O que está acontecendo? Então é interessante a pessoa entrar nesse portal aí do INSS. Exatamente. E existe também um risco, doutor Sérgio, ou não, de ter um desconto indevido por parte do governo na aposentadoria do beneficiário? Não, por parte do governo não, Orlando. Via de regra, são as financeiras, né, ou as operadoras de crédito de uma forma geral, que no oferecer esses créditos, e a gente sabe que muitos deles são via telefone, e Aham. que pode vir a contratar alguma coisa e eu ter o desconto em cima E quais do seriam, então, benefício. para o pessoal entender bem, os tipos mais comuns, assim, de descontos indevidos no benefício da gente? Orlando, existe uma coisa que a abreviatura chama-se RMC, que é a Reserva de Margem Consignada. RMC. MC. Então, o que via de regra é isso, né? O governo, a princípio, dava uma margem de 30%, na pandemia chegou a 40%, mas o Sim. que eles fizeram? Eles liberaram uma margem de 5% ali, e o que essas operadoras fazem? Eles liberam um cartão de Ah, crédito, tá, tá. tá? E a pessoa, muitas vezes, nem recebe esse cartão. E o que eles fazem? O cartão, você tem aquele pagamento mínimo. Certo. Então, em teoria, você está lá o teu dinheiro Aham. liberado e algumas pessoas não se atentam e acabam utilizando o dinheiro e depois ficam pagando esse mínimo do cartão. Quer dizer, tem a taxa do cartão, então, é cobrada essa É taxa. cobrado, entendeu? Ah, E o que entendi. acontece? É que nem o seu cartão de crédito, Orlando. Se Sim. você for e gastar o teu cartão e for pagando o mínimo, você vai pagar eternamente o mínimo, porque a taxa de juros Vira a bola de neve, vira né? uma bola de A neve. famosa bola de neve. Né? Então, Isso acontece, então, no benefício do aposentado acontece o também? benefício do aposentado. Já teve ali vários clientes que nos procurou, né? Daí não, a gente fazia a pesquisa, acabou identificando, né, que existia um cartão. E ele falou: nunca recebi cartão de crédito, não tenho cartão de crédito, não contratei cartão de E crédito está sendo descontado no e meu está sendo benefício. descontado. Aí gera esse problema, Que né? barbaridade, hein? É um Doutor absurdo. Sérgio, o que a gente tem que fazer realmente para identificar o desconto indevido? Você já falou aí do portal do governo, você pegar o extrato. Teria algum outro caminho ou não? Olha, Orlando, o ideal e o mundo ideal seria tomar cuidado à contratação, né? Uma vez que você está com dúvida, o caminho é esse, né? Via de regra, às vezes a pessoa tem dificuldade para acessar, então a gente fala, se tem alguma dificuldade, se quiser nos procurar, tem várias pessoas, ou até mesmo familiares podem ajudar, né? Sim. Porque hoje o próprio INSS também fornece, tá? Então, se de repente, eu não consigo acessar o portal, estou com dúvida,
Aqui em Taquarituba nós temos o INSS, a pessoa pode ir até o INSS e pedir um extrato daquilo que está sendo descontado do benefício dela E a eles vão pessoa, fornecer. para contrair um empréstimo através do INSS, ele tem que procurar um escritório que faz esse tipo de operação? Não pode fazer direto com o INSS? Não, o INSS não é uma Tem que ter uma terceirização. Não é uma operadora de crédito, né? Então é o terceirizado só. Então são as instituições financeiras. Procurar né? aquelas que têm realmente credibilidade. É, né? o que a gente tem hoje, né, Orlando? A gente tem muito assédio a esse tipo de pessoal, que é os aposentados, via telefone. Né? E quando as coisas não se resolvem, o beneficiário pode recorrer ao PROCON, por exemplo? Deve, né, Orlando? Não só pode como deve. O que acontece? Fazer as reclamações à hora de crédito e fazer a própria reclamação ao INSS. Só que na maioria das vezes, Orlando, e isso já aconteceu não só com o aposentado, mas com outras situações, a pessoa acaba contratando Certo. de fato. Porque hoje esses bancos virtuais, o que eles fazem? Eles entram em contato contigo e muitas vezes numa videochamada pede uma foto e você põe o celular ali, tira a foto e vai. E já teve casos também, Orlando, no escritório, de parentes, né? Infelizmente, filhos, sobrinhos... Contrair dívida no nome do aposentado. Do aposentado. Isso é muito comum, né? Aí, não é certo, mas é comum. Então, e aí entra um problema, né? Porque muitas vezes a pessoa percebe o desconto, daí ela por falta de conhecimento, ela contraiu aquele empréstimo por orientação de um terceiro. E ela não tem que ter assinatura do beneficiário? Hoje a validação é facial, né? É só facial. Ele tira uma foto do pai lá, por exemplo, da mãe aposentada e... É a fotinha da pessoa com o documento do lado. Fazer uma fotinha aqui, mamãe. A senhora tá bonitinha hoje, fazendo dívida no nome da mãe. Então, infelizmente, nós temos essas situações também, Orlando. Doutor Sérgio, como é que a gente tem que realmente fazer para se proteger dos descontos indevidos? Então, Orlando, essa situação colocada anteriormente aqui é uma das principais, né? Certo. Se você tem interesse em fazer um empréstimo, né, procurar uma agência bancária, uma instituição de crédito ou até mesmo uma financeira sem problemas nenhum, mas isso é a tua vontade, né? Uma vez que você não tem ou não quer contrair, evitar de fornecer documentos, evitar de tirar essas fotinhas que nós colocamos numa situação, né? Uma dúvida, de repente, se tem alguém ali, né, pedindo para você fazer alguma coisa que não é do seu interesse, né? Recorrer a um parente mais próximo de confiança, explicar o que está acontecendo. E outra coisa também, manter o extrato sempre atualizado, não? Exatamente. Tem que estar conferindo Exatamente. ali constantemente. Isso aí seria o... Porque, via de regra, Orlando, a gente sabe, né? Muitas vezes... 20, 30 reais parece pouco, mas se você aumenta um desconto de 20, 30 reais por 70 meses, 72 meses... Não são 20, né? E outra, daí... É muito mais. Então, esses descontos, né, que muitas vezes a pessoa faz a conta, né? Ah, mas é 20 reais uma pessoa. Quantos milhões de pessoas estão passando por isso? É muita grana. E é muita grana que está indo... Né? E existe, doutor Sérgio, para finalizar esse assunto... formas assim de recuperar os valores descontados indevidamente, não? Tem como recorrer a isso? Olhando, você pode pedir a restituição à própria instituição de crédito do qual você fez o empréstimo, uma vez que você consiga comprovar que não foi você que fez o empréstimo. Só que isso, via de regra, é muito difícil de você obter retorno. É porque já fez a foto, ou até mesmo o filho induziu para assinar e tal. Eu acho que não é difícil isso. É difícil. Tem os casos que... já teve casos ali no escritório que a gente conseguiu, né, cancelar o desconto e pedir restituição, mas daí, uma vez comprovado que a pessoa não tinha feito o empréstimo, né? Tá, só que isso judicialmente, Orlando. E quando essa restituição não vem, a pessoa pode recorrer ao judiciário, não? Então, aí é judicialmente, aí judicialmente, não tem o que fazer. Né? Porque o primeiro passo, o que você vai fazer, Orlando? Você vai comprovar que você não fez o empréstimo, né? E pedir a cessação do desconto, né? Você vai pedir o cancelamento daquele desconto. Entendi. E, via de regra, isso judicial, quando você consegue comprovar, em tutela de urgência, a gente coloca lá e consegue fazer. Aí depois tem que fazer o levantamento do período do desconto para abrir restituição daquele valor descontado indevidamente. Então, doutor Sérgio, antes de finalizar aqui, você é um entendido nessa área aí, qual seria o conselho que você poderia passar para um aposentado, um beneficiário que está nos ouvindo agora, para não cair nessas coisas aí? Orlando, eu falo assim, antes de confiar, desconfie, né? Então, qualquer situação que a gente tenha, o que acontece?
A gente sabe que existe muda muito de pessoas para pessoas. Isso aí não tem nada a ver com a idade, né? Sim, Tem umas pessoas que têm uma dependência de alguém para algumas informações e outras não. O que a gente fala? Se você, um exemplo, é aposentado e tem a necessidade de fazer um empréstimo, é uma coisa, certo. né? Aí você vai procurar uma instituição, vai precisar de ajuda e tal. Fora isso, não faça, não ceda documento, não dá identificação. Por telefone, não responda as informações que precisa, porque tem umas pessoas que caem numas ideias. Ah, eu vou pedir para alguém pegar alguma coisa na sua casa, vou pedir para alguém fazer tal alguma coisa. Então eles entram, são muito bom de papo, né, esse pessoal. Certo. Outra coisa, os caras oferecem coisas assim absurdas, né? Exatamente. O cara, eu vou fazer porque, nossa, para mim tá bom, tá em conta isso aqui que tá me oferecendo. E é o golpe, né? Orlando, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o ser humano ele busca aquilo que lhe convém, né? Então, exatamente. É a mesma coisa eu falar para você aqui, Orlando, vou vender um programa para você que você, vamos supor que você queira emagrecer. Você vai emagrecer 20 quilos em 30 dias. Cara, eu tô falando aquilo que você quer ouvir. Exatamente. Só que a gente sabe que não é real. Isso aí não vai acontecer. E a situação como é colocada. Então, muitas vezes, eu te dou 10 mil reais, você vai pagar parcelas baratinhas, tal. A gente sabe Operação que não tem. financeira, ninguém faz milagre, né? Essa Não que é a faz. grande verdade. E né? as instituições financeiras, elas vivem, né, do rendimento que eles cobram, que são os juros sobre os dinheiros emprestados. Então, ninguém vai dar dinheiro para você pagar sem juros ou com juros risórios, né? Isso aí vai ser sempre cobrado e você vai pagar uma Todo conta cuidado, cara. então, é pouco. Exatamente. Doutor Sérgio, alguma pergunta que eu não fiz, alguma colocação que você queira fazer nesse assunto aí, sinta-se à vontade. Não, Orlando, deixa à disposição aí.